A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo, estaremos analisando o capítulo de número 2 do livro do profeta Joel. Estaremos observando também a diferença entre dia do Senhor e dia de Cristo e a importância de se conhecer a doutrina da pneumatologia. Eu quero lhe indicar um importante livro doutrinário, o livro Doutrinas Bíblicas, conhecendo as doutrinas fundamentais da fé cristã, de William Menzies e Stanley Horton, um livro da CPAD. Vai lhe ajudar muito em seus estudos doutrinários que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição neste canal e sempre que colocarmos um novo estudo bíblico e doutrinário, você estará sendo notificado. Também na descrição deste vídeo há o nosso e-mail para você enviar suas dúvidas sobre este ou outro assunto. Pois bem, nesse texto, ou no capítulo de número 2 de Joel, nós estaremos vendo a palavra o dia do Senhor. O dia do Senhor no Antigo Testamento, ele traz um contexto escatológico relacionado com o dia do julgamento. Nós veremos isso no decorrer deste vídeo. Já o dia de Cristo, ele é para a igreja e ele está relacionado com o arrebatamento. E por que é chamado de dia de Cristo? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. Será no dia do arrebatamento. Podemos ver isso no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4, e também em outros textos. A importância de se conhecer a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, sua ação sobre a igreja de forma ativa. Nós não podemos nos descuidar desta importante e necessária doutrina. A Assembleia de Deus, ela, como instituição, foi fundada no ano de 1911 aqui no Brasil. Porém, como movimento pentecostal, ele se inicia no dia de Pentecostes. Temos então mais de 2000 anos do movimento pentecostal. E quando nós nos debruçamos sobre o estudo pneumatológico, nós vemos como é necessário palmilhar por este caminho tão necessário, entender sobre o batismo com o Espírito Santo, entender sobre a atuação do Espírito Santo na vida de cada crente, na vida da igreja, entender os seus propósitos. Por isso, eu recomendo aos amados irmãos se aprofundarem no estudo doutrinário, na teologia sistemática, que vai surtir muito efeito em nossas vidas. Passemos então à análise do capítulo de número 2 do livro do profeta Joel. Versículos de números 1 a 18 destaca repetidamente o arrependimento em face do grande e terrível dia do Senhor, que, como dissemos, o dia do Senhor está relacionado no Antigo Testamento ao julgamento, relacionado às tratativas de Deus com o povo que se desvia do seu conserto. Versículo 1. Tocai a trombeta em Sião. Este toque anunciaria o dia do Senhor. Todas as cidades de todo o mundo devem ser avisadas. O nosso Deus, ele não age de maneira a não avisar sobre as coisas futuras, a não avisar sobre o arrebatamento, sobre os juízos. Desde o início, os santos profetas anunciavam a palavra de Deus. Os santos apóstolos, quantos martírios estes homens sofreram, mas anunciaram a santa palavra de Deus. Os pais da igreja, os servos do Senhor, nós, como igreja, continuamos proclamando a palavra do Senhor. Hoje, temos um importante recurso, a internet, que, aliás, a internet pode nos deixar
homens de notório saber, homens conhecedores de vários assuntos, homens com um autodidatismo elevado. Mas a internet também pode levar muitos a ser um tolo, dependendo como a utilizam, dependendo do que estão vendo. Portanto, vamos usar esta importante ferramenta para nos tornarmos pessoas com bom conhecimento. E não há nada demais em termos notório saber em várias coisas. Como isto pode nos ajudar? Voltemos então à análise do livro de Joel. Versículos 2 e 3. Uma grande destruição como nunca houve, nem antes nem depois. A escuridão diz respeito à nuvem de gafanhotos, e a desolação deixada por eles, fazendo alusão até mesmo ao jardim do Éden, antes e depois totalmente desolado. Amados irmãos, nós podemos ver que vários juízos, podemos ver que várias situações têm acontecido nos últimos tempos. Nós passamos a conviver com palavras que eram desconhecidas, como tsunami. Nós passamos a ver a ação da natureza com grandes terremotos, que, aliás, grandes terremotos fazem parte da escala Richter, e são terremotos que realmente trazem grandes abalos e grande destruição. E a Bíblia, há 2000 anos, já contemplava isso sem mesmo haver escala Richter. Então procure e você verá que há grandes terremotos, e nós o vemos. Guerras e rumores de guerras. Quantas guerras nos últimos tempos! A pestilência. O mundo foi surpreendido com o novo coronavírus. E quantas desolações tem trazido para a humanidade. Então, estas desolações, estes grandes males sobre a humanidade já podem ser percebidas. Versículos 4, 5 e 6. O pavor que esta destruição causa sobre as pessoas é terrível. Esta ação é coordenada de forma sobrenatural e causa estragos jamais vistos. Nós podemos perceber nos últimos tempos estragos avassaladores. E alguém pode dizer, mas sempre houve desastres naturais? Sim, sempre houve. Mas, na quantidade e na frequência que temos visto, não houve. Não houve. E nós estamos vendo que eles estão se repetindo com frequência. Então, algo nos chama atenção. Breve, Cristo vem buscar a sua noiva. Versículos 7 e 10. A ação bem coordenada deste ataque deixa claro que é uma ação rápida e sobrenatural. Então ele não tem barreiras, ele vem como um rolo compressor passando por cima de tudo, a reboque vem a destruição, guindando o flagelo da humanidade. Versículo 11. Esse grande e terrível exército ouve somente a voz de Deus. Em situações sobrenaturais, não adianta querer se combater com situações naturais. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo de nossas almas, ele tem muito poder, mas não tem todo o poder. Todo o poder somente o nosso Deus. E cuidado com muitas pregações que querem outorgar ao inimigo de nossas almas uma autoridade e um poder que ele não tem. Versículos 12 a 14. Súplica ao arrependimento. O anúncio do dia do Senhor, ele deveria produzir um arrependimento no povo. É muito importante que haja arrependimento em nossas vidas. Não podemos viver sem nos arrependermos. Não podemos viver sem termos um ensinamento de que é necessário nos arrependermos dos erros e pecados que cometemos. Eu me lembro de quando criança, havia uma música que provavelmente você conhece, que diz: quero ver você não chorar
não se arrepender e não olhar para trás, olha, essa música está errada. Quando cometemos pecados, temos que nos arrepender sim, para não virarmos, como diz o texto, vergonha entre as nações. Versículos 15 a 17. Uma assembleia solene a nível nacional, envolvendo todos sem distinção de sexo, idade ou atividades. Até mesmo os noivos que estavam no quarto nupcial são convocados ao arrependimento, são convocados a estar mudando a história, todos, não somente um ou outro. Versículos 21 a 27. A restauração das bênçãos espirituais e terrenas vem através de orações de arrependimento, vem através de conserto com Deus. E isso é o que Deus tem não só para Israel, mas com as nossas vidas. Precisamos ter um conserto ativo e um conserto constante com o nosso Deus. Versículos 28 a 32. Facilmente nós identificamos este texto, faz parte da nossa igreja. Quando lemos em Atos capítulo 2, versículos 16 a 21, sobre o derramar do Espírito Santo, sobre o movimento espiritual e pentecostal para as nossas vidas. Mas é importante percebermos que primeiro Deus ele fala sobre o conserto, sobre o arrependimento. Primeiro o Senhor trata com o seu povo, primeiro o Senhor mostra que nós precisamos ter uma vida piedosa, uma vida voltada a orações, ao estudo da palavra de Deus. Versículo de número 31, fala sobre o julgamento de Deus. Algo que temos que ter em mente, que a única forma de não sermos alvo do juízo de Deus é andarmos de forma impoluta, é andarmos de forma digna, porque Deus, meu irmão, não tem como enganá-lo, não tem como dar o jeitinho brasileiro, não tem como contratar grandes advogados para encontrar algum tipo de brecha na lei. Não. O nosso Deus, ele é um Deus justo e ele não se deixa ser enganado. Versículo de número 32. Em meio ao julgamento divino, uma palavra bendita. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este texto, ele traz para nós uma grande responsabilidade. Ele traz para nós uma necessidade urgente de andarmos de forma fidedigna ao nosso Deus, de compreendermos as doutrinas bíblicas, de entendermos que há sim o dia do Senhor. Há muitos pregadores hoje pregando 1000 maravilhas, pregando somente prosperidade daqui e dali, querem trazer uma blindagem que o Senhor não nos dá. Mas venhamos a compreender a palavra de Deus e saber que Deus, ele zela pela sua palavra e que mesmo sendo homens e mulheres justos diante de Deus, poderemos sim passar por provas, poderemos sim passar por grandes dificuldades, mas não correremos o risco de ter a perdição eterna de nossa alma. Que Deus abençoe a todos, faça sua inscrição neste canal e até o nosso próximo encontro.